Bom dia, a gente é o grupo 1 de Introdução à Engenharia Mecatrônica. Estamos aqui com... Meu nome é Ezequias. E aqui a gente está apresentando um trabalho com o objetivo de entrevistar, né, as entidades aqui da UNB que tem a ver com engenharia mecatrônica. Bom, como eu já falei, eu me chamo Ezequias. Eu não faço mecatrônica, eu faço engenharia mecânica, mas de certa forma tem coisas em comum. Eu tenho 20 anos, faço parte da equipe Piratas do Cerrado. A minha área na equipe é de cálculo estrutural, então eu acabo mexendo muito com mecatrônica, mas na parte de validação, de instrumentação de fato. Então, por exemplo, a gente tem o nosso protótipo, e como eu faço parte de cálculo estrutural, a gente faz a simulação previamente com o auxílio de software, e sempre que possível, né, a gente faz uma validação. Então, o que seria isso? A gente simulou e a gente tem que garantir que essa simulação está certa. Então, a gente tem que fazer uma validação experimental para comprovar que aqueles dados são de fato os confiáveis. E para isso a gente usa instrumentação. Então, a gente usa acelerômetro, extensômetro, giroscópio, relógio comparador, célula de carga. E toda essa instrumentação precisa da parte da mecatrônica, né? Então, a galera da eletrônica, da equipe, contribui muito para essa parte da captação de dados e tratamento de dados, juntamente com a sub-área que está fazendo o teste, né? Então, por exemplo, normalmente a gente usa muito extensômetro para pegar deformação e tensão. Então tem que ter todo um aparato de aquisição de dados, tratamento de dados, e que tem que ser sempre preciso, né? Para que não dê resultados absurdos ou fora da realidade. Então a galera da mecatrônica ajuda muita gente com isso, na parte de aquisição de dados. Mas não só isso, o nosso protótipo tem toda a eletrônica. Eu acho que a galera da eletrônica vai falar mais sobre isso. Mas na parte de cálculo estrutural é mais sobre instrumentação para fazer validações de simulações. Quais as atividades ou projetos que vocês já elaboraram aqui ou estão elaborando ainda? Bom, então, a minha parte, igual eu já falei algumas vezes, eu foco mais em cálculo estrutural. Então, toda a parte estrutural do carro e componentes em si também, eu estou sempre participando. Então, igual eu falei da simulação, por exemplo, eu acho que foi ontem, eu fiz uma simulação torsional da gaiola. Então, a gente viu a relação da força e torção da gaiola em si, né? Que é toda essa parte tubular do carro. E em cima disso a gente vai fazer uma validação também, é pretendível fazer uma validação, onde a gente vai usar, a gente ainda não sabe qual instrumento vai usar, mas a gente vai usar provavelmente relógio comparador ou um giroscópio para pegar essa torção da gaiola quando aplicada a carga, né? Então aí a galera da eletrônica vai ajudar. Mas saindo um pouco da parte da gaiola do carro, por exemplo, o nosso protótipo ele tem muitos componentes fora a gaiola. Então, por exemplo, o disco de freio, que fica na roda, tem que ter toda uma simulação também, toda uma validação para a gente conseguir captar a temperatura, o atrito, né, que é o que faz frear. Então tudo isso é pensado e simulado e sempre que possível validado, né, voltando aqui para a parte de cálculo estrutural. Mas, por exemplo, também tem a simulação do pedal, que eu também fiz recentemente. Então, o pedal ele tem que ser rígido o suficiente para quando você aplicar a força ele não quebrar, né? Ou ele não deformar plasticamente, né? Sempre ficar ali usável, digamos, né? Então, a gente mexe com quase tudo do carro. Acho que só a parte eletrônica mesmo, que a gente é um pouco afastado na parte do carro em si, que a gente não chega a fazer simulação, pelo menos não até agora, né? Mas da parte prática do projeto, da parte experimental, a eletrônica está muito presente. Então tem muita galera da mecatrônica aqui na equipe que contribui com muitas coisas. Então acho que é isso. Então, Ezequias, eu gostaria que você explicasse um pouco mais a fundo os projetos que você está desenvolvendo aí, por favor. Então, por exemplo, há pouco tempo atrás eu falei sobre o disco de freio, que a gente tem que fazer toda essa validação da parte de temperatura, atrito e tudo mais. A gente fez a simulação, né? E para validação foi feita essa bancada. Então aqui tem muito componente eletrônico que a galera da mecatrônica mexe aqui, da elétrica também. E como é que funciona? Primeiro a gente faz a simulação do pedal. Então tem essa barra aqui, que ela é encaixada aqui, tá desmontada, né? E ela aplica uma força. E aqui, simulando o pedal, tem o cilindro métrico, que faz toda a distribuição de carga, né? De pressão. Mas na parte da mecatrônica em si, tem um sensor infravermelho aqui, que ele pega a temperatura, né? Aí tem a célula de carga que mede a força, tem um pressostato que mede a pressão, aí tem outro sensor a laser para pegar o RPM. Então tem muita parte eletrônica aqui. Também tem a parte de microcontroladores e aquisitores de dados, que também é igual a parte que eu falei, que é tudo
parte da eletrônica. Então, por exemplo, sobre o que eu falei da temperatura. A gente mede aqui a temperatura e também a gente mede o atrito. Então, a gente consegue ter essa relação da temperatura e do atrito. Quanto maior a temperatura, menor o atrito. Mas tem uma relação assim e tal, que tem todo um gráfico para explicar isso e tudo mais. Então, a parte da engenharia é bem desenvolvida dentro da equipe, sempre buscando validações para comprovar que as simulações foram feitas de maneira correta e que estão certas, né? Oi, eu sou o Pedro, eu sou de mecatrônica, entrei em 2020/1. Eu sou atualmente o capitão da eletrônica aqui da equipe Prato Cerrado. E na parte de desenvolvimento do carro, a mecatrônica está envolvida em todas as sub-áreas, ela é uma sub-área de auxílio. A gente trabalha tanto no desenvolvimento próprio da própria eletrônica embarcada do carro, como na parte de testes, validações, como o Izzy tinha dito um pouco antes. A parte eletrônica em si do carro, a gente faz todo o sensoriamento dos componentes do carro. Atualmente a gente monitora o RPM, velocidade, nível de bateria. A gente mede também a temperatura da CVT, que é uma parte que faz a acoplagem do motor com o sistema de transmissão. A gente faz a temperatura do motor também. A gente vê pressão do freio. E com relação a isso, a gente faz todo um sistema, uma eletrônica embarcada para pegar esse monitoramento e fazer essa transmissão. Tipo, conseguir tanto ter o piloto visualizar quanto a própria equipe. Por exemplo, o objetivo é participar de uma equipe ou de uma competição. Essa competição, como a gente é uma equipe de Baja, a gente tem o intuito de transpor obstáculos. Aí tem muitas questões que envolvem isso. E aí, para isso, a gente desenvolve na competição em si com esse intuito. A gente tem, por exemplo, um módulo que faz a transmissão desses dados e a gente tem acesso a isso remotamente no box, por exemplo. Enquanto o piloto ele fica preocupado em fazer a transposição desses obstáculos. E a parte em si de eletrônica do carro, o desenvolvimento é em relação a isso. A confiabilidade, a melhoria do desempenho na competição, a coleta de dados para mudar estratégia e focado nesses pontos. Como o EZ tinha dito antes, a gente desenvolve também testes para fazer validações de alguns componentes, visando a melhoria do projeto, visando ver se aqueles dados batem com a teoria. Então a gente está super relacionado com todas as etapas. Apesar de ser uma equipe com um desenvolvimento de um carro, a parte de mecatrônica está envolvida em todas elas. Então ela é muito importante. Não é só uma construção, um projeto que é feito no papel e construído e tal, fabricado. Para chegar ao ponto de ter um carro pronto, existem vários passos, e nesses passos a mecatrônica está muito inserida. Olá, meu nome é Ayobami, eu entrei na UNB no segundo semestre de 2018. Eu fazia mecatrônica, enfim, e eu entrei no Baja no segundo semestre de 2021. Aqui no Baja, eu basicamente eu entrei como membro da eletrônica, fiquei um tempo na eletrônica, e aí depois eu fui assumir a capitania de eletrônica. Aqui na época que eu era capitã, a gente conseguiu implementar, né, tanto eu quanto o Pedrinho, a gente conseguiu implementar o protótipo do sistema embarcado do carro, e essa telinha aqui. E basicamente é isso. Tipo, hoje em dia eu não faço mais mecatrônica, mas a experiência na mecatrônica foi muito importante, porque foi graças à mecatrônica que eu entrei na equipe e eu aprendi muita coisa na mecatrônica que eu levo até hoje, todas as noções de programação, toda a parte de Arduino e microcontroladores, foi tudo que eu aprendi na mecatrônica. Acho que é isso. Os projetos passados que você já trabalhou ou que você ainda trabalha? Atualmente, eu estagio na Globo. Eu tô na área de suporte de telecomunicações.
É uma área que eu consegui o estágio muito graças à minha experiência no Baja. Então, o que eu fiz na mecatrônica? Eu fiz muita coisa na mecatrônica. Eu fiquei em atlética na mecatrônica, que foi muito importante também para que pudesse entrar na equipe. E porque com a atlética a gente aprende, enfim, uma série de coisas, como manejo de dinheiro, projetos futuros e essas coisas. E acho que é isso.